Ezequiel capítulo 34. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominaste. E elas estavam espalhadas, porque ali não há pastor, e elas se tornaram alimento para todos os animais do campo, quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor, porque eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque meu rebanho se tornou uma presa, e meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor, nem meus pastores procuraram pelo meu rebanho. Mas os pastores se alimentaram e não alimentaram meu rebanho. Portanto, ó vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão. E os farei cessar de alimentar o rebanho, nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimento para eles. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca seu rebanho no dia em que ele está entre suas ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiveram espalhadas no dia nublado e escuro. E eu as trarei dos povos e as juntarei das nações, e as trarei à sua própria terra, e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados no país. Eu as alimentarei em um bom pasto, sobre os altos montes de Israel será o seu aprisco. Lá viverão em um bom aprisco, em um pasto gordo elas se alimentarão sobre os montes de Israel. Eu alimentarei meu rebanho e os farei deitar-se, diz o Senhor Deus. Eu buscarei aquela que estava perdida e trarei novamente aquela que estava desgarrada, e ligarei a que estava quebrada e fortalecerei a que estava enferma. Mas eu destruirei a gorda e a forte, alimentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó meu rebanho, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgo entre rebanho e rebanho, entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto, mas deveis pisotear com vossos pés o resíduo de vossos pastos? E ter bebido das águas profundas, mas deveis sujar os resíduos com vossos pés? E quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteastes com os vossos pés, e bebem aquilo que sujaste com os vossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus a eles: eis que eu mesmo, julgarei entre o rebanho gordo e entre o rebanho magro, porquanto empuraste com o lado e com o ombro, e empuraste todas as adoentadas com os vossos chifres, até as terdes espalhado para fora. Portanto, eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa, e eu julgarei entre rebanho e rebanho, e estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará, o meu servo Davi. Ele os alimentará e será o seu pastor, e eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe entre eles. Eu, o Senhor, o disse. E eu farei com eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos, e eles habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E eu farei deles e dos lugares ao redor sobre a minha colina uma bênção, e farei com que a chuva desça na sua época. Haverá chuvas de bênçãos.
E a árvore do campo dará o seu fruto, e a terra dará o seu alimento, e estarão seguros na sua terra. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo, e as livrado da mão daqueles que se serviam deles. E eles não mais serão uma presa para os pagãos, nenhum animal da terra os devorará, mas habitarão seguramente, e ninguém as deixará com medo. E eu lhes levantarei uma planta de renome, e eles nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem mais carregarão a vergonha dos pagãos. Assim eles saberão que eu, o Senhor, sou Deus. Estou com eles, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor Deus. E vós, meu rebanho, o rebanho do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Capítulo 35. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, posiciona a tua face contra o monte Seir e profetiza contra ele, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que, ó monte Seir, eu estou contra ti e estenderei a minha mão contra ti e te farei extremamente assolado. Eu assolarei as tuas cidades e tu ficarás assolado e saberás que eu sou o Senhor. Porque tu tiveste um ódio perpétuo e derramaste o sangue dos filhos de Israel pela força da espada no tempo da sua calamidade e no tempo em que a sua iniquidade teve um fim. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, preparar-te-ei para o sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que tu não odiaste o sangue te perseguirá. Assim farei do monte Seir extremamente assolado, e cortarei fora dele aquele que passar por ele e aquele que retornar. E encherei os seus montes dos seus homens mortos, nas tuas colinas e nos teus vales, e em todos os teus rios eles cairão mortos pela espada. Farei de ti perpétuas assolações, e as tuas cidades não retornarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto tu disseste: estas duas nações serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor estava ali. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a tua ira, de acordo com a tua inveja que usaste do teu ódio contra eles. E me farei conhecido entre eles, quando eu tiver te julgado. E tu saberás que eu sou o Senhor, e que eu ouvi as tuas blasfêmias, que falaste contra os montes de Israel, dizendo: eles estão assolados, nos são dados para serem consumidos. Assim, com a sua boca vos vangloriastes contra mim e multiplicastes vossas palavras contra mim. Eu as ouvi. Assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra se regozijar, eu farei de ti uma desolação. Como te regozijaste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim farei a ti. Será assolado, ó monte Seir, e todo o Edom, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 36. Também tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: pois o inimigo disse contra nós: até os antigos lugares altos são nossos por possessão. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: porquanto vos fizeram assolados e vos engoliram por todo lado, para que pudesse ser por possessão ao resíduo dos pagãos, e sois tomados nos lábios de faladores, que são a infâmia do povo. Portanto, vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos rios e aos vales, aos desertos desolados e às cidades abandonadas, que se tornaram uma presa e escárnio para o resíduo dos pagãos que estão ao redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu ciúme eu falei contra o resíduo dos pagãos e contra todo o Edom, que nomearam a minha terra por sua possessão, com a alegria de todo o seu coração, com mentes despeitadas, para a lançarem fora por uma presa.
Profetiza, portanto, sobre a terra de Israel e dize aos montes e às colinas, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que eu falei do meu ciúme, da minha fúria, porque carregaste a vergonha dos pagãos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão, e certamente os pagãos que estão ao redor de vós carregarão a sua vergonha. Mas vós, ó montes de Israel, lançareis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque eles estão à mão para vir. Porque eis que eu sou por vós, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Eu multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel, toda ela, e as cidades serão habitadas, e os desertos serão edificados. E eu multiplicarei sobre vós homens e animal, e eles aumentarão e trarão fruto, e eu vos estabelecerei segundo as suas antigas propriedades. E farei melhor a vós do que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim, eu farei homens andarem sobre vós, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e tu serás a sua herança, e daqui em diante não os privarás mais de homens. Assim diz o Senhor Deus: porquanto vós dizem: tu, terra, devoras os homens, e privaste as tuas nações. Portanto, tu não devorarás mais os homens, nem privarás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. Nem eu farei mais com que os homens ouçam em ti a vergonha dos pagãos, nem carregarás mais a vergonha do teu povo, nem farás mais com que as tuas nações caiam, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua própria terra, eles a contaminaram com os seus próprios caminhos e com as suas ações. Seu caminho era diante de mim, como a imundície de uma mulher removida. Portanto, eu derramarei a minha fúria sobre eles pelo sangue que havia derramado sobre a terra e por seus ídolos, com os quais a haviam poluído. E eu espalhei-os entre os pagãos, e eles foram dispersos pelas nações, de acordo com o seu caminho e de acordo com as suas ações. Eu os julguei. E quando eles entraram nos pagãos, para onde foram, profanaram meu santo nome. Quando disseram a eles: estas são as pessoas do Senhor, e foram embora da sua terra. Mas eu tive pena por causa do meu santo nome, que a casa de Israel havia profanado entre os pagãos, para onde eles foram. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eu não faço isto por causa de vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanaste entre os pagãos para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os pagãos, o qual profanastes no meio deles. E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante dos olhos deles. Porque eu os levarei dentre os pagãos, e vos ajuntarei de todas as nações, e vos trarei para dentro da vossa própria terra. Então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. De toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E eu também vos salvarei de todas as vossas impurezas, e chamarei o milho e o aumentarei, e não trarei fome sobre vós. E eu multiplicarei o fruto da árvore e o aumento do campo, para que não mais recebais a vergonha da fome entre os pagãos. Então vos lembrareis dos vossos próprios maus caminhos.
e das vossas ações que não foram boas, e tereis nojo de si mesmos à vossa própria vista, por vossas iniquidades e por vossas abominações. Não é por causa de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus, que isso seja conhecido por vós. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos próprios caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos tiver purificado de todas as vossas iniquidades, eu também vos farei habitar nas cidades, e os desertos serão edificados, e a terra assolada será lavrada, considerando que ela se encontra assolada à vista de todos que passavam, e dirão: esta terra que estava assolada se tornou como o jardim do Éden, e as cidades devastadas e assoladas e arruinadas estão cercadas e estão habitadas. Então os pagãos que sobraram ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, edifico os lugares arruinados e planto naquele que estava assolado. Eu, o Senhor, o falei e o farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda por isso eu serei inquirido pela casa de Israel para fazer isto por eles. Eu os aumentarei com homens como a um rebanho, como o rebanho santo, como o rebanho de Jerusalém nas suas festas solenes, para que as cidades devastadas se encham de rebanhos, de homens, e eles saberão que eu sou o Senhor.